Bom dia, alunos. Espero que estejam todos bem neste período. Bom, minha proposta hoje é estudar sobre período composto por subordinação. Acredito eu que vocês se lembrem desse conteúdo, pois estudaram comigo lá no 9º ano. Mas agora aprofundaremos este mesmo conteúdo nas atividades, ok? Mas o que seria período? O que seria composto? E o que seria subordinação? A minha proposta inicial é que retomemos cada um desses significados separadamente, até chegarmos ao significado total, período composto por subordinação. Vamos começar por período. O que é período? Quando falamos em período em gramática, estamos nos referindo a enunciados de cujas estruturas sintáticas nos servimos para expressar nossas ideias, para expressar nossos sentimentos. Mas o que caracteriza um período em gramática? Bom, podemos também dizer que é um enunciado de sentido completo, constituído por uma ou mais orações. E você deve estar se perguntando, professora, como eu sei que tem uma ou mais orações dentro de um período? A quantidade de verbos ou locuções verbais. Se eu tenho um verbo ou uma locução verbal, eu tenho uma oração, não é isso? Então, a quantidade de verbos ou a quantidade de locuções verbais caracteriza a oração, me dá a quantidade de orações que eu tenho. E o período também, ele termina, ele se encerra sempre por uma pontuação bem definida. Vamos aos 4 exemplos aqui. 4 exemplos iguais. A prova estava fácil. Nesses 4 exemplos, temos um período. Temos? Temos. Pois a estrutura sintática está completa. Como assim a estrutura sintática está completa? Bem, vamos lá. Lembre-se que eu sempre disse a vocês que nós temos de começar a análise pelo verbo, e aqui está o verbo. Estava. Então, partindo do verbo, faça a pergunta a ele. Quem estava fácil? A prova. Acabei de descobrir quem? O sujeito. Sujeito. O estava é um verbo de ligação, pois ele liga o predicativo do sujeito, fácil, que é um adjetivo, ao sujeito, a prova. Então, neste contexto aqui, neste enunciado, eu preciso de mais algum termo. Eu preciso, por exemplo, de um objeto direto, eu preciso de um complemento nominal, eu preciso de um objeto indireto para completar algum termo aqui dentro? Não. Por quê? Eu já percebi que eu tenho um verbo de ligação, que a esse verbo de ligação aí eu tenho um sujeito, e a esse sujeito eu tenho um predicativo do sujeito. Então, não preciso de mais nenhum termo da oração para que este período esteja completo. Quanto à pontuação, quais são esses pontos, que encerram o período? Então, eu tenho o ponto final no primeiro exemplo, a interrogação no segundo, a exclamação no terceiro e as reticências no quarto. Existe alguma outra pontuação que pode encerrar o período? Olha, o Celso Cunha, ele diz que, em alguns casos, os 2 pontos podem encerrar um período, em alguns casos. Continuando aqui com os nossos exemplos. Exemplos 5, 6 e 7. No exemplo 5, eu só tenho uma palavra e essa palavra ali é um verbo. Tem uma palavra, tem um verbo, então tem uma oração. Choveu. E encerrei ali o período no ponto final. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, um verbo, apenas um verbo, forma um período? Sim. Então vamos analisar. Se você se lembrar ali do que é um período, enunciado de sentido completo,
constituído por uma ou mais orações e que se encerra numa pontuação bem definida, choveu é um período. Mas eu não vou acrescentar mais nada? Não. Analise o verbo. Choveu. É um verbo que indica fenômeno da natureza. Aí o que a gente se lembra? Que verbos que indicam fenômeno da natureza formam uma oração sem sujeito. Não é isso? Ok. Então não tem sujeito aqui. Choveu. Esse verbo é um verbo intransitivo. O que significa ser intransitivo? Significa que a ação desse verbo, a ação dele, não recai sobre nenhum objeto. Não recai sobre nenhum complemento. Então, choveu, por ser um verbo intransitivo, eu não preciso completá-lo. Eu não preciso colocar aqui um complemento verbal. Por isso, intransitivo, ou seja, a ação desse verbo não transita, não recai sobre nenhum complemento. O que eu posso acrescentar? Circunstâncias. Olha no item 6, choveu muito. Eu tenho aqui uma circunstância de quê? Intensidade. Olha no 7, choveu muito ontem. Eu tenho duas circunstâncias, intensidade e tempo. Essas circunstâncias são os famosos o quê? Advérbios. E isso na morfologia. Agora, na sintaxe, são os adjuntos adverbiais. Bom, agora que relembramos, né, o conceito de período, precisamos relembrar também que existe o período simples e o período composto. O que seria o período simples? O período simples é aquele formado por uma oração, ou seja, por um verbo ou por uma locução verbal. Então, no exemplo de 1 a 7, nós só temos período simples. Em cada exemplo, eu só tenho um verbo. E o período composto, professora? O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Ou seja, aquele formado por dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções verbais. Tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo 8. O que é o período composto? Acabamos de falar. É aquele período em que eu tenho duas ou mais orações e para eu saber a quantidade de orações, eu tento identificar a quantidade de verbos. Então, neste exemplo 8 aqui, quantos verbos eu tenho? Estavam, um verbo, e estivesse, outro verbo. Logo, eu tenho aqui um período composto, ok? Tem sentido completo? Os alunos estavam temerosos de que a prova estivesse difícil. Tem. Termina por uma pontuação bem definida? Sim, por um ponto final. Logo, estou diante de um enunciado de sentido completo. No nosso caso 8, nós temos aqui um período composto. Até agora, relembramos então o que é período, o que é um período composto. Falta relembrar o quê? O que é subordinação. É o nosso próximo item. Vamos lá então? E subordinação? O que seria subordinação? É aquele período em que uma oração depende da outra sintaticamente. O que seria sintaticamente, gente? Quando uma oração exerce uma função sintática em relação a outra oração. E essa função sintática, ela é a mesma função sintática
que nós estudamos no período simples. Então, uma oração, por exemplo, pode exercer a função sintática de objeto direto em relação a outra, de objeto indireto em relação a outra, de complemento nominal em relação a outra. Então, quando nós falamos em dependência sintática, é isso. Uma oração exerce uma função sintática em relação a outra oração. Vamos ver, vamos relembrar lá no período simples. Não é isso? Eu tenho aqui dois períodos. O número 1, como a gente pode notar, o número 1 se trata de um período simples. Olha, só tenho um verbo, ok? Não tenho mais nenhum outro verbo. O governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. Ponto final. Tem sentido completo, é constituído por um verbo, logo uma oração, termina numa pontuação bem definida, um ponto final. Então, aqui eu tenho um período. Vamos analisar essas relações sintáticas dentro do período simples para a gente ir para o período composto, tá? Então, começando sempre pelo verbo, quem anunciou alguma coisa? O governo. Acabei de achar quem? Eu acabei de achar o sujeito simples, não é isso? Núcleo do sujeito, governo. Perfeito. Voltando para o verbo, quem anuncia, anuncia algo. Verbo transitivo direto. Isso significa que a ação desse verbo, olha, transitivo, a ação desse verbo transita sobre um complemento. A ação desse verbo recai sobre um complemento. Como se chama o complemento de um verbo transitivo direto? Muito bem, objeto direto. Quem é o objeto direto aqui? Toda essa expressão, a construção de novas hidrelétricas. Ok, então nós percebemos que neste caso existe uma relação de dependência sintática aqui, não existe? Existe. O objeto direto completa sintaticamente o verbo transitivo direto. Logo, o verbo transitivo direto depende sintaticamente do objeto direto. Então, isso é uma relação de dependência sintática, quando um termo da oração depende sintaticamente de outro termo. Ok. Continuando. Então, aqui eu tenho um objeto direto. O azinho, tá, gente? É o também do objeto direto. Núcleo desse objeto direto? A palavra construção, que pertence a que classe gramatical? Dos substantivos. E aí você poderia estar perguntando, professora, esse aí, esse azinho aí não é uma preposição? Não, gente. Esse a é um artigo. Esse artigo acompanha que termo? O substantivo. Se você ficar na dúvida, o que você pode fazer? Substituir esse termo aí, esse substantivo feminino, num substantivo masculino para ver se vai haver variação naquele A. Se esse A se transformar em um O, que é o nosso artigo masculino, então significa realmente que isso é um artigo, não é isso? Então vamos lá. O governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. O governo anunciou o funcionamento de novas hidrelétricas. Repararam que quando eu substituir construção por funcionamento, o A ali, ele variou para O? Então, realmente, eu estou diante de um artigo. Tudo bem até aí? Então, vamos ver como são essas relações sintáticas dentro de um período composto. Dentro de um período composto, eu vou ter a mesma relação sintática, só que agora de uma oração em relação à outra. A mesma dependência sintática. Vamos para o exemplo 2. Vamos então começar pelo verbo.
o verbo aqui é o quê? Eu tenho dois verbos, né? Que é um período composto. Eu tenho anunciou e construirá. Anunciou, a gente já viu lá em cima, que é um verbo transitivo direto, correto? Sujeito simples do verbo anunciar, o governo. Só que agora, vejam bem, o governo anunciou o quê? Agora, quem é que está completando o verbo transitivo direto? É apenas uma expressão? Não, gente. Agora, quem completa o verbo transitivo direto, olha, é uma oração. O governo anunciou o quê? Que construirá novas hidrelétricas. Eu tenho um verbo dentro do objeto direto. Repararam? Olha lá, construirá. Eu tenho um verbo. Então, a mesma relação, a mesma dependência sintática que eu tive lá no período simples, eu tenho agora no período composto. Porém, agora é uma oração todinha que vai exercer a função sintática de objeto direto para um verbo. Não mais apenas um substantivo, como eu tenho lá em cima. O núcleo do objeto direto é um substantivo, não é? Agora eu tenho um verbo exercendo essa função sintática. Entenderam, então, o que é subordinação? Recapitulando. Subordinação é a relação de dependência sintática entre as orações. Ou seja, uma oração exerce uma função sintática que está faltando na outra oração. Tudo bem até aí? Bom, então, entendemos o que é um período, entendemos o que é composto, entendemos o que é subordinação, correto? Então, o nosso estudo vai ser sobre o período composto por subordinação. O que nós temos de relembrar? Que há dois tipos de oração dentro do período composto por subordinação. A oração principal, e nós vamos ver já já o que é a oração principal, e a oração subordinada. Então, o período composto por subordinação, ele é constituído por dois tipos de oração, a principal e a subordinada. E a subordinada, ela se classifica em substantiva, adjetiva e adverbial. Nós, agora, vamos nos ater apenas à subordinada substantiva. Vamos iniciar nosso estudo pela subordinada substantiva, ok? O que seria, então, minha gente, a oração principal? Qual é a característica da oração principal? Olha lá, é toda a oração a qual se associa uma ou mais de uma oração que funciona como termo dela. Gente, a oração principal, ela determina a função sintática que outra oração exerce em relação a ela. Então, didaticamente falando, na oração principal, eu vou descobrir qual é o termo sintático que está faltando nela para que a outra oração a complete. Até aí tudo bem? E o que seria a subordinada? Se a principal é aquela que determina a função sintática que outra oração exerce em relação a ela, a subordinada é exatamente aquela que completa a oração principal. A subordinada, ela funciona como um termo da outra oração. A subordinada funciona como um termo de outra oração, que é a oração principal. Mas funciona como um termo? Que termo é esse? Ela pode funcionar como sujeito, ela pode funcionar como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal,
aposto. Então, gente, ela exerce uma daquelas funções sintáticas que nós vimos no período simples. Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Resumindo, a oração subordinada completa sintaticamente a oração principal. A oração subordinada exerce a função sintática que está faltando na oração principal. Tudo bem até aí? Seguindo. Vamos ao exemplo? O governo anunciou que construirá novas hidrelétricas. Primeiro passo, identificar os verbos. Vamos lá? Verbo 1, anunciou. Verbo 2, construirá. 2 verbos, 2 orações. 2 orações, período composto. E se encerrou aqui, como vocês puderam perceber, por uma pontuação definida, um ponto final. Tudo bem até aí? Ok. Vamos então analisar o primeiro verbo, o verbo 1. Pergunte para o verbo: quem anunciou alguma coisa? O governo. Vocês acabaram de encontrar quem? O sujeito simples, não é isso? Quem anuncia, anuncia algo, anuncia alguma coisa, anuncia alguém. Verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo em que a ação dele transita, recai sobre um complemento, recai sobre um objeto. Se é transitivo direto, o complemento desse verbo, o complemento dele é introduzido sem preposição, não é isso? Então, eu não tenho preposição introduzindo esse complemento. Pergunte de novo para o verbo. O governo anunciou o quê? Que construirá novas hidrelétricas. Então, repararam que tudo isso daqui, vamos lá, que tudo isso daqui, que construirá novas hidrelétricas, completou sintaticamente o verbo anunciar, que faz parte da outra oração. O governo anunciou, uma oração. Segunda oração, que construirá novas hidrelétricas. Então, reparem, gente, que agora eu tenho toda uma oração completando sintaticamente um verbo que se encontra na oração anterior. Perceberam isso? Assim, o que nós temos? O governo anunciou é a nossa oração principal. Por que oração principal? Porque ela determinou a função sintática que a outra oração exercerá em relação a ela. Não foi isso? Qual foi a função sintática que a outra oração exerceu em relação a ela? Objeto direto, está aqui, olha. Então, toda essa oração aqui exerceu a função sintática de objeto direto em relação à oração principal, em relação a um termo da oração principal. E qual foi esse termo? O verbo anunciar. A nossa segunda oração, que construirá novas hidrelétricas, é a oração subordinada. Por que oração subordinada? Porque é a oração que completa sintaticamente a oração principal. Entenderam? Vamos agora entender o que é uma oração subordinada substantiva. Lembrando que a oração subordinada, ela se subdivide em substantiva, adjetiva e adverbial. Só que agora nós vamos nos ater à substantiva. Vamos entender por que a subordinada
ela se classifica como substantiva. Temos aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, o governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. No primeiro exemplo, eu tenho apenas um verbo, que é o verbo anunciou, correto? Que é um verbo que nós já vimos que é um verbo transitivo direto. A partir desse verbo, eu consigo identificar o sujeito, o governo. Sujeito simples porque só tem um núcleo, governo. Tudo bem até aqui? Continuando. O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, não é isso? É aquele verbo que a ação dele recai, transita sobre um complemento. E quem é esse complemento? O objeto direto. Então, quem completou o verbo anunciar foi a expressão a construção de novas hidrelétricas. Qual é o núcleo desse objeto direto? A parte mais importante, a parte mais significativa, construção. Qual é a classe gramatical dessa palavra, construção? A classe gramatical, substantivo. Então, significa que quem exerce a função de objeto direto é um substantivo. Pode ser um substantivo, pode ser uma palavra substantivada. Então, vamos lá. Construção é o núcleo do objeto direto. É um substantivo. Vamos entender, então, por que substantiva, né? Que é o nosso título ali, oração subordinada substantiva. Vamos partir agora para o período composto. Primeiro verbo anunciou, correto? Segundo verbo, construirá, correto? Vamos agora partir para a análise, levando em consideração o primeiro verbo, que é anunciou, que é um verbo transitivo direto, como nós já vimos no exemplo acima. É o mesmo verbo. A diferença agora, que no exemplo 2, eu tenho 2 orações e não mais uma, eu tenho 2, então é um período composto. A gente faz análise do mesmo jeito que nós fizemos acima, tudo bem? Acabamos de achar, então, o sujeito desse verbo aqui, anunciou, é o governo. O núcleo desse sujeito é a palavra governo, não é isso? Voltamos para o verbo anunciar. É um verbo transitivo direto, logo é um verbo que exige um complemento. Um complemento que não é introduzido por preposição, não é isso? É um complemento introduzido sem o auxílio de preposição. Então, o governo anunciou o quê? Que construirá novas hidrelétricas. Acabamos de achar agora o objeto direto do verbo anunciar. Só que esse objeto direto, ele não foi constituído só por um substantivo, como aqui, olha, acima. Quem agora ocupa o lugar desse substantivo? Toda essa oração aqui. Então, por que essa oração ela é chamada de oração subordinada substantiva? Porque ela está no lugar que deveria ser ocupado por um substantivo. Olha no período acima, construção, não é um substantivo? Só que agora, quem ocupa o lugar de um substantivo é uma oração todinha. Como eu sei que é uma oração? Porque eu tenho um verbo aqui, minha gente, construirá. Entenderam agora por que a oração subordinada ela é chamada de substantiva? Porque ela está no lugar que deveria ser ocupado por um substantivo. Só que agora, quem ocupa a função de objeto direto não é só um substantivo, é toda uma oração. Ok? Entenderam? Resumindo então, galerinha, oração subordinada substantiva. Vamos lá pegar o nosso
Segundo exemplo do slide anterior. O governo anunciou que construirá novas hidrelétricas. No nosso segundo exemplo, nós temos o governo anunciou oração principal, já que esta oração determina a função sintática que outra oração exercerá em relação a ela, já que é esta oração que deverá ser completada sintaticamente. Tudo bem? A outra oração que construirá novas hidrelétricas é a nossa oração subordinada. Subordinada por quê? Porque esta oração, ela completa sintaticamente, como nós vimos, um termo que está na oração principal, que se encontra na oração principal, que é o verbo anunciou, não é isso? Então, resumindo, esta oração subordinada substantiva, ela é oração? Ela se classifica como uma oração porque apresenta verbo, tá aqui, ó, construirá. Como esta oração funciona como termo da outra oração, ela é chamada de subordinada, porque é ela que completa sintaticamente um termo da oração principal. Por que esta oração ela é denominada substantiva? Porque ela equivale a um termo que tem por núcleo um substantivo. Vocês se lembram lá do período simples? Quem exercia a função de objeto direto? O núcleo não era um substantivo? Construção. Agora, ao invés de eu ter a palavra construção como núcleo do objeto direto, eu tenho toda uma oração no lugar daquele substantivo. Logo, esta oração todinha vai ser chamada de substantiva. Tudo isso daqui. Tudo isso aqui, substantiva. E, sintaticamente, esta oração subordinada, sintaticamente, funciona como objeto direto do verbo anunciou, que se encontra na oração principal. Se ela funciona como objeto direto, e aí vem uma última classificação dessa substantiva. Ela vai ser objetiva direta. Você, aluno, deve estar, se questionando. Poxa, eu tenho de decorar tudo isso? Não, você não tem de decorar nada. Basta olhar para a oração e classificar. É oração porque tem verbo. É subordinada? Subordinada porque funciona como um termo da outra oração. Completa uma outra oração. Ela é substantiva porque ela está no lugar que deveria ser ocupado por um substantivo. Mas agora eu tenho um verbo. Então, não é só um substantivo. É um verbo. Logo, ela é substantiva. Ela é objetiva direta porque ela exerce a função sintática de objeto direto do verbo anunciou que se encontra na oração principal. Ok? Continuando. Já vimos por que é uma oração, já vimos por que é subordinada e já vimos por que é substantiva, correto? Agora, algumas características a mais dessa oração subordinada substantiva. Esta oração, quando ela se encontra desenvolvida, ou seja, quando o verbo que se encontra nela estiver flexionado, conjugado, nós dizemos que essa oração está desenvolvida. Todas as vezes que ela estiver desenvolvida, ela é introduzida por uma conjunção integrante, que e se. Que ou se, né? Mas ela também pode ser introduzida por alguns advérbios relativos. Qual, quem, onde, porquê, como, quando. Então, quem é introduzido?
e nós vamos chamar agora de conjunção, é a oração subordinada. Por ela ser substantiva, ela é introduzida pela conjunção integrante. Na maioria das vezes, que ou se. Tudo bem? Além dessas conjunções integrantes, podem aparecer outros conectivos, que são os advérbios relativos. Qual, quem, onde, porquê, como e quando. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos agora observar na prática aquilo que eu falei no slide anterior? Eis um exemplo. Sei que o cientista descobriu a vacina contra o coronavírus. Primeiramente, vamos identificar os verbos. Verbo 1, sei. Verbo 2, descobriu. 2 verbos, 2 orações, período composto. Tudo bem até aí? Ok. O que nós vimos lá também, no slide anterior, que a oração subordinada é aquela que é introduzida por uma conjunção. E essa conjunção se chama conjunção integrante, que ou se. Então, eu tenho uma oração aqui que foi introduzida por esse que o cientista descobriu a vacina contra o coronavírus. Acabei de encontrar minha oração subordinada, correto? E nesse caso, eu tenho uma conjunção, que. Conjunção integrante. Nós vimos também que eu posso ter outros conectivos que podem introduzir a oração subordinada. Não foi isso? Quais? Os advérbios relativos. Qual, porquê, como, onde, quando. Não é isso? Perfeito. Mas antes, vejam bem. Aquele verbo que está ali sozinho, o verbo 1, é a nossa oração principal, não é isso? Descobri quem é a nossa subordinada, o que sobrou foi a nossa oração principal. Ficou mais fácil agora, não ficou? Então, vamos aos passos. Passo 1, identificar os verbos. Passo 2, identificar o conectivo. No nosso caso, como se trata de uma oração subordinada substantiva, o conectivo mais comum é a conjunção integrante, que ou se. Contudo, podemos ter outros conectivos, que são os advérbios relativos. Quando, como, porquê, onde. Vejam lá como ficaria com esses outros conectivos. Sei que o cientista descobriu a vacina contra o coronavírus. Sei se o cientista descobriu a vacina contra o coronavírus. Sei quando o cientista descobriu alguma coisa. Sei como o cientista descobriu alguma coisa. Sei por que o cientista descobriu alguma coisa. Sei onde o cientista descobriu alguma coisa. Perceberam? Então, que e se são as nossas conjunções integrantes. Por que conjunção integrante? Porque introduz uma oração subordinada substantiva. Quando, como, porquê e onde são outros conectivos que eu também posso usar para introduzir uma oração subordinada substantiva. Tudo bem até aí? Vocês perceberam em um dos slides anterior que eu disse que as subordinadas substantivas, elas se classificam, não foi? Sim. Nós vimos lá a objetiva direta, correto? Então, agora, eu mostro um quadro da classificação das orações substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas podem se classificar em subjetiva,
Quando é que a oração subordinada substantiva vai ser subjetiva? Quando ela exercer a função de sujeito da oração principal, ou seja, quando na oração principal faltar o sujeito. Ela pode ser objetiva direta. Quando? Quando na oração principal faltar o objeto direto. Ela pode ser objetiva indireta. Quando? Quando na oração principal faltar o objeto indireto. Ela pode ser predicativa. Quando na oração principal faltar o predicativo do sujeito. Pode ser completiva nominal. Quando na oração principal faltar o complemento nominal. E ela pode ser apositiva, não é isso? Quando na oração principal faltar o aposto. Tudo bem? Mais uma dica. Professora, como eu posso identificar de uma forma simples que aquela oração subordinada ela é substantiva? Porque você disse já mencionou, que as subordinadas se classificam em substantivas, adjetivas e adverbiais, correto? Sim, é verdade. Então, um macete, tá? Depois que você entendeu tudo isso que eu expliquei, você pode usar o macete quando você ficar na dúvida. Qual é o macete? Se você, ao analisar um período composto, conseguir substituir toda oração subordinada pelo pronome isso, pode ser algo, pode ser isto, ela é uma oração subordinada substantiva. Então, você consegue colocar no lugar de toda aquela oração subordinada substantiva o pronome isso. Agora para frente, nós vamos analisar uma por uma as orações subordinadas substantivas, ok? Fiquem ligados na próxima aula.